Olá! Você está entrando em contato pela primeira vez com o novo ROI. Neste tutorial, dividido em duas partes, você vai aprender a registrar uma ocorrência no novo sistema. Para isso, vamos registrar um exemplo do começo até o fim. Nesta primeira parte, vamos aprender a se logar no sistema e entrar no ambiente ROI. Uma vez feito isso, começaremos a preencher o exemplo da ocorrência respondendo às questões sobre os envolvidos, o contexto e os danos causados à escola. Na segunda parte, vamos finalizar o registro da ocorrência preenchendo as questões sobre os procedimentos e os agravantes. É importante lembrar que, quando você for preencher outra ocorrência, algumas questões diferentes podem aparecer, uma vez que existem questões específicas para cada tipo e natureza. O primeiro passo para registrar uma ocorrência é fazer o seu login no sistema da mesma forma que você faz para entrar no sistema JEDI. Após preencher os campos com seus dados, clique em Entrar. Depois disso, clique na opção ROI, Registro de Ocorrências Escolares. Agora que você já está logado no sistema, pode começar a registrar a ocorrência. Para isso, clique na primeira aba à esquerda, Cadastro, e em seguida, clique em Cadastrar ocorrência. Esta primeira tela do cadastro da ocorrência é muito importante, pois é onde você vai preencher as primeiras informações: a data, o período, o tipo e a natureza da ocorrência. Se você clicar sobre o retângulo para preenchimento da data, como mostra o cursor, este calendário vai se abrir para facilitar o preenchimento. Selecione o dia em que a ocorrência aconteceu e prossiga preenchendo os outros campos. Lembre-se sempre, o que você deve marcar aqui é a data da ocorrência e não a data do dia de seu preenchimento. Ao clicar sobre a palavra período, como mostra o mouse, vai se abrir esta caixinha com as alternativas. Selecione o período em que a ocorrência aconteceu: matutino, vespertino ou noturno, fora do período escolar, ou seja, nos fins de semana ou madrugadas, por exemplo, ou ainda em período ignorado, desconhecido, caso você não saiba quando aconteceu. A alternativa não se aplica deverá ser utilizada quando os fatos não ocorreram em um período específico, como, por exemplo, evasão escolar ou denúncia de maus-tratos. O próximo passo é essencial para o registro correto. Nele, você escolherá o tipo de ocorrência. Se neste momento você tiver dúvidas quanto ao tipo da ocorrência que irá registrar, procure no manual quais são os tipos e as diferenças entre eles. Esse ponto é importante porque todas as perguntas seguintes derivam do tipo e da natureza da ocorrência que escolheremos. Para dar sequência ao exemplo, vamos escolher o tipo agressões, ameaças e outros problemas de convivência. Após selecionar o tipo, clicando sobre ele, você deve selecionar a natureza da ocorrência a partir das alternativas listadas. Como se pode ver, se já tiver selecionado o tipo, as opções de natureza ficam restritas ao tipo em questão, facilitando o preenchimento. Caso você não encontre uma alternativa que corresponda à ocorrência na sua escola, reveja o tipo escolhido. Para isso, você deverá clicar novamente sobre o retângulo Tipo da ocorrência e selecionar o tipo mais adequado à situação, clicando sobre ele. Para este exemplo, selecionamos a natureza agressão física. Preenchidas estas informações, você deverá clicar no botão Questionário para gerar o número de cadastro da ocorrência. No caso, trata-se do número 1000268. Este número é de grande utilidade. Você deverá utilizá-lo caso queira modificar uma ocorrência ou simplesmente consultá-la. Além do número de ocorrência, outros dados já estarão visíveis na tela: a diretoria de ensino, a escola, o tipo e a natureza da ocorrência. A partir deste momento, você iniciará efetivamente o registro da nova ocorrência, respondendo a algumas questões para caracterizá-la. O primeiro conjunto de questões refere-se às pessoas envolvidas na ocorrência e à sua identificação. Neste conjunto, você responderá se há vítimas e agressores, quem são e, se possível, os identificará nominalmente. A primeira pergunta é se é possível distinguir os agressores e as vítimas ou se a agressão foi mútua, como, por exemplo, no caso de uma briga entre alunos. No caso, escolhemos que é possível distinguir agressor e vítima.
e clicamos em Avançar. Note que a partir deste momento você pode acompanhar qual é a porcentagem do questionário que já foi respondida. Por termos informado que é possível distinguir as vítimas dos agressores, as perguntas seguintes levam em conta essa diferença. Assim, a pergunta da tela seguinte refere-se à identificação das vítimas, se elas são alunos, se fazem parte da equipe escolar ou se são outros. No caso de serem alunos ou membros da equipe escolar, será pedido para que você os identifique nominalmente, se possível. Vamos supor que a vítima é um aluno. Para identificar os alunos, devemos procurar pelo seu RA. No caso de um membro da equipe escolar, a identificação se dará pelo CPF. Escrito RA, clique em Pesquisar. Caso este RA seja identificado, o nome do aluno aparecerá no retângulo Encontrados. Para prosseguir, clique em cima do nome do aluno e, em seguida, em Adicionar. Desta forma, o nome do aluno aparecerá no retângulo Selecionados. Caso nenhum RA seja identificado, o sistema avisa com uma mensagem. Para mostrar esta opção, vamos fazer um teste. Colocamos um RA falso e a seguinte mensagem aparece. Caso você receba tal mensagem, verifique se a informação, ou seja, o RA do aluno, foi digitada corretamente. Repita o mesmo procedimento para identificar todas as vítimas envolvidas na ocorrência. Identificada a vítima ou as vítimas, clique em Avançar para prosseguir com a identificação dos demais envolvidos na ocorrência. Como você pode perceber, uma tela similar à anterior vai se abrir para identificação nominal dos agressores, caso isso seja possível. O procedimento é o mesmo realizado anteriormente. Escolha quem é ou quem são os agressores e, se possível, identifique-os da mesma forma que identificou as vítimas. Lembre-se que, se forem membros da equipe escolar, você deverá identificá-los por meio do CPF. Note que existe a opção de clicar no quadrado Não é possível identificar. Você usará essa alternativa caso não tenha certeza de quem é o agressor. Identificadas as pessoas envolvidas, o conjunto seguinte de perguntas diz respeito ao contexto em que a agressão física se passou. A primeira questão desse bloco se refere à especificação de onde ela ocorreu: dentro da sala de aula, nas outras dependências da escola, na entrada ou na saída e longe da escola. Para prosseguir com o exemplo, clicamos na opção Dentro da sala de aula. Ainda visando caracterizar o contexto da ocorrência, é perguntado se a agressão envolveu o uso de armas. Se responder que sim, como fazemos no exemplo, outras perguntas a respeito do tipo de arma vão se abrir, conforme você pode conferir na tela. Neste caso, foi identificado o uso de arma de fogo. Após selecionar essa alternativa, você deve clicar em Avançar. A próxima pergunta do bloco se refere a lesões que podem ter resultado da agressão. Se você marcar que houve lesão, como fizemos neste exemplo, a próxima janela a se abrir perguntará sobre a sua gravidade, com as alternativas superficial, grave e não é possível avaliar. Para o caso, selecionamos lesão grave. A próxima pergunta diz respeito a quem comunicou a agressão, se a vítima ou se outra pessoa. Se você escolher a vítima, não haverá mais perguntas a respeito dessa comunicação. Se, como no exemplo, escolhemos outra pessoa, uma nova janela será aberta para a identificação dessa outra pessoa. No caso, identificamos que um PMEC comunicou a agressão. Com essa questão, encerramos o bloco de perguntas referentes ao contexto da ocorrência, e o próximo bloco diz respeito a possíveis danos causados à escola. A primeira questão refere-se justamente a se há danos à escola derivados da ocorrência. Em caso positivo, clique Sim, como mostrado na tela. Ao clicar na opção Sim, na tela seguinte, você deverá selecionar o local da escola que sofreu danos, entre as alternativas listadas. Poderão ser selecionadas quantas opções forem necessárias. Para prosseguir com o exemplo, selecionamos Sala de Aula. Ainda derivada da questão anterior, uma nova tela se abre para que você possa identificar qual o tipo de patrimônio que sofreu danos. Você poderá escolher mais de uma alternativa. Neste exemplo, escolhemos janelas. A próxima pergunta indaga se há necessidade de reparos ou substituições.
Ao clicar na alternativa Sim, nova questão é aberta para que você possa selecionar equipamentos ou patrimônios que precisam ser substituídos. Como anteriormente havíamos selecionado um único patrimônio, janelas, nesta tela aparece esta única opção. Selecione-a e avance. Terminamos com isso o bloco referente aos danos à escola. Na primeira parte do tutorial, vimos como se logar no sistema e iniciar o registro de uma ocorrência. Além disso, começamos a preencher o exemplo agressão física e respondemos às questões sobre os envolvidos, o contexto e os danos causados à escola. Para terminar de ver como registrar uma ocorrência e responder às últimas questões, continue vendo a segunda parte do tutorial.